Você sabia que esse investimento teria transformado um único aporte de R$10.000 em R$27.278 em apenas 6 anos? Ou daqui a pouco, se tu tivesse investido R$100.000, tu teria no final do prazo R$272.780. Mas tu sabia que a maior parte das pessoas que colocou dinheiro nesse investimento não conseguiu esse resultado e algumas dessas pessoas até perderam dinheiro? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre como isso aconteceu, também vou te falar sobre um estudo curioso sobre cobrança de pênaltis e como isso pode te ajudar a investir melhor. E aí então eu vou te falar qual é, na minha opinião, a lição número 1 que pode aumentar a tua probabilidade de ter sucesso investindo em renda variável. Então não importa se tu é um iniciante que não sabe nada ou se tu é alguém que já investe há algum tempo, essa é uma das lições mais importantes. Acho que até poderia colocar ela como top 1 de lição mais importante que tu deve seguir caso tu vá investir em renda variável com sucesso. Porque se tu não seguir essa lição, a tua chance de ter resultados ruins aumenta muito. E para exemplificar essa lição, eu vou usar os dados aqui de um fundo bem conhecido até, que é o fundo Alaska Black. E o objetivo aqui do vídeo não é dizer se esse fundo é bom, se ele é ruim. Eu pessoalmente não invisto nesse fundo, mas o objetivo aqui é usar dados reais, ou seja, dinheiro de pessoas reais, para mostrar na prática essa lição. Vamos pegar aqui e vamos analisar o desempenho desse fundo que tem em torno de 6 anos de vida. Então aqui nós temos o resultado do fundo e após 6 anos de vida a gente pode ver que ele teve um resultado bem melhor do que o Ibovespa. Apesar que se a gente olhar aqui na figura dá para ter uma ideia que a queda que teve ali em 2020, quando começou a pandemia, foi um pouco mais intensa do que a queda do que o Ibovespa. Eu acredito que nesse ano o fundo chegou a ter um retorno de quase menos 70% em algum momento do período. E eu me lembro que foi um fato bem comentado na época, que era um fundo muito popular e ele teve essa queda tão grande. Tá, mas eu tinha prometido para vocês que eu ia falar sobre um estudo de cobranças de pênalti e como isso pode te ajudar a investir melhor. Sim, vamos lá, olha que interessante. Fizeram um estudo e analisaram 311 cobranças de pênalti, porque eles queriam determinar qual era a melhor atitude do goleiro que ele deveria ter para aumentar a probabilidade dele defender o pênalti. E talvez tu já assiste futebol, talvez intuitivamente tu já tenha chegado nessa resposta. Mas o que eles acharam aqui é que a melhor forma do goleiro ter mais chance de defender um pênalti é ele ficar parado no meio do gol quando a cobrança acontecia. Só que eles acharam um fato muito curioso que apenas 6,3% das vezes isso acontecia. Na maior parte das vezes o goleiro escolhia um canto e apenas em 6,3% das cobranças o goleiro ficava parado no meio. E aí eles começaram a fazer um questionário para entender por que isso acontecia. E os goleiros relatavam que eles se sentiam muito mal, eles sentiam um sentimento muito mais negativo se eles tomavam um gol em uma cobrança que eles não tinham nem se mexido, porque ficava aquela impressão que eles não tinham nem tentado. E isso realmente era muito ruim aos olhos da torcida, apesar de, estatisticamente, se eles ficassem no centro do gol, eles tinham mais probabilidade de defender o pênalti. Então a gente tem um exemplo claro de como um viés comportamental, um erro de julgamento, faz com que a gente tome uma atitude que não é a mais racional. Tá, Felipe, mas em relação aos meus investimentos, o que esse estudo de cobrança de batida de pênaltis tem a ver? Calma, já vou te explicar como isso se relaciona. Mas antes eu queria te pedir, se tu curtiu o conteúdo aqui, clica para se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque realmente tem uma lição muito importante nesse vídeo que a maioria das pessoas não põe em prática. Então realmente compartilhar esse conhecimento vai ajudar vocês a investir melhor. E vamos direto agora para ver os resultados de como essa história da cobrança de pênaltis se relaciona com os teus investimentos. Ó, ele segue aqui falando na carta que o fundo Alaska já chegou a ter 125 mil cotistas investindo simultaneamente e hoje só tem em torno de 55 mil cotistas. Então a gente pode ver que essa grande diferença é muito provavelmente os investidores. Quando as notícias estão boas, eles vão lá e investem no fundo. Quando as notícias estão ruins, eles vão lá e sacam o dinheiro do fundo. E essa é uma receita para tu perder o teu patrimônio. Mas é o que a gente vê acontecendo sempre em renda variável. E a gente sabe que nos últimos anos realmente tiveram muitos acontecimentos importantes, tanto aqui no Brasil como no mundo todo, que fizeram com que a volatilidade da bolsa ficasse bem grande. E isso acabou contribuindo para essa grande movimentação de cotistas. E embora vocês lembrem do gráfico lá que mostra um resultado muito superior ao Ibovespa, ele segue falando aqui que teve 39 mil cotistas que tiveram resultados negativos, ou seja, resgataram suas cotas com prejuízo. E aí ele mostra que ele quis fazer uma análise do perfil dos cotistas e ele achou dados bem preocupantes. Olha aqui, ó, a maior parte dos saques, ou seja, 90% dos saques,
foi feito por cotistas que não permaneceram nem 3 anos no fundo. Então é um prazo muito curto para investir em renda variável. E não é só no Alasca que isso acontece. Nós temos histórias de outros fundos famosos, como daqui a pouco o fundo do Peter Lynch, que foi um dos fundos que entregou um dos maiores retornos de investimentos da história. E mesmo assim teve vários cotistas que perderam dinheiro investindo nesse fundo, porque de novo eles ficavam tentando adivinhar o momento de entrar e o momento de sair e aí acabaram destruindo seu patrimônio. Então parece ser uma lição simples e talvez tu esteja até pensando, Felipe, mas isso é óbvio. Mas a gente vê todo o momento pessoas não seguindo essa lição, desde investidores mais iniciantes até investidores um pouco mais avançados. E a lição é, renda variável é para o longo prazo, idealmente com um prazo para mais de 10 anos. Sempre que tu aumenta o teu horizonte de investimentos em renda variável, tu está aumentando a probabilidade de ter um retorno positivo. Claro que desde que tu invista com uma estratégia mínima. Mas vamos dizer que tu vai investir num ETF, tu vai seguir o índice do mercado, tu vai querer assumir teu retorno médio do mercado. Vários estudos mostram que se tu tem um prazo de investimento mais alongado, 10, 20 anos, muitas vezes até no período que foi analisado esses estudos, as pessoas que passaram 20 anos investindo não tiveram resultados nominais negativos. Então, renda variável é para o longo prazo. Essa é uma das lições mais importantes que não adianta só tu entender, tu tem que aplicar nos teus investimentos. Então, só investe em renda variável aquele dinheiro que tu já está esperando que tu não vai precisar sacar nos próximos 10 anos. Por isso, tu tem que ter uma carteira completa, porque eventualmente tu vai precisar de dinheiro em prazos mais curtos, mas aí esse dinheiro tu não deveria investir em renda variável. E aí me fala nos comentários o que tu achou dessa dica, dessa lição, na verdade, se tu segue ela ou daqui a pouco se tu conhece alguém que segue ela, porque realmente é difícil encontrar investidores que se mantêm investindo por tanto tempo e apesar de ser uma lição simples, é uma das lições mais poderosas para a tua carteira de investimentos. Lembre-se que investir é preciso, um grande abraço e até a próxima.